Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Toca que valente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha. Convidados e sorrisos na esquina. O melhor do... Boa noite, pessoal. Tá começando aqui mais um Troca Equivalente, a sua dose semanal de conhecimento e curiosidade. Lembrando que toda curiosidade gera um conhecimento, ou como diriam dois garotos amestrinos, do Cacoca. Eu sou o Felipe e vamos começar aqui com um assunto hoje um tantinho polêmico e, cara, pelo primeiro programa solo. Olha que estreia. Nem sei como me comportar direito, mas vamos lá. Hoje é um tema que a gente já estava trazendo há alguns tempos de a cidade de Pirapora, já que ela está completando 300 anos, a gente tinha resolvido falar um pouco sobre as lendas urbanas. Deu um trabalhinho achar algumas coisinhas, não vou dizer que não, mas a gente conseguiu achar mais o pessoal visitando o cemitério de Pirapora. Cara, e aproveitando esse embalo de o pessoal comentando sobre o cemitério de Pirapora, eu vou engajar com alguns filmes de terror. Ó, o Vitor Hugo. Opa, boa noite, Vitor. Tá de boa aí, cara? Já tá aí? Ó, já vamos se achegando aí. E eu quero ver algumas perguntinhas aí, aproveitando que eu acho que até o Luan também vai comentar mais tarde aí. E assim, foi um fator interessante eu notar que o pessoal, apesar de ser uma cidade bem religiosa aqui, Pirapora, o pessoal meio que comenta assim, naquela entrelinha, basicamente o cemitério mais antigo. E cara, isso foi praxe pra mim, veio na cabeça no instante, premonição. Então eu acredito que é um tema assim bem legal dos filmes premonição, levando em relação toda a cronologia, pra quem já assistiu. Vai ter alerta de spoiler aí, hein, pessoal? Alerta de spoiler para quem não assistiu o sexto filme, mas eu vou comentar algumas coisas. Ó, o Everton, boa noite, Everton. Vivian também, boa noite aí, ó. Já vamos se chegando aí, vamos ver como que são as teorias de vocês e como que vocês veem o filme. Eu, particularmente, vou comentar a partir do primeiro. Mas não somente o primeiro filme, e sim o primeiro em ordem cronológica da história. Assisti um pouquinho aí, acabei assistindo o sexto esses dias, ainda tô com a memória meia fresca, vou forçar aqui um pouquinho para vocês, mas se tiver alguma coisa aí além, peço que o pessoal já dê uma chegada para mim e fale, ó, você esqueceu de tal assunto. Lembrando que hoje a gente tá aqui ao vivo no YouTube, ó, fica até mais fácil para eu dar uma bisoiada aqui no que vocês estão falando. E como eu tinha falado, comentando a respeito do cemitério antigo de Pirapora, quando me veio isso na cabeça, eu lembrei porque a gente tem sempre aquele fator meio contrário, né, com relação ao que se passa, né, porque dizem que é muito bom ou é muito ruim o que está para além de lá. E eu vi o rapaz comentando sobre algumas crianças, né, isso me deu aquela ideia de destino, basicamente, então, Final Destination, que é o nome original do Premonição. Ó, Ricardo, opa, isso aí, Ricardo, já valeu, ó, já colocou um aqui, ó o Luan aí, ó, boa noite a todos, não estou no estúdio, mas estou assistindo, segundo estarei de volta, ó, já deixou o recado dele, segundo ele vai estar aí, não sei se ele vai querer continuar o tema, ele não gosta muito de terror, e a princípio o Final Destination, né, para quem não sabe, que é o nome do filme original, Premonição, ele começou com um assunto interessante, porque dizem que é baseado numa história que realmente aconteceu. Uma mãe estava com a filha para fazer uma viagem, não necessariamente na França, né, como é o Airline, o 180 no caso. Ela estava com a filha para fazer uma viagem a estudos
E ela teve a premonição de que ia acontecer alguma coisa com o avião, que a menina ia embarcar. E ela pediu para a menina não ir. Coincidentemente, realmente houve um acidente com o avião. Houve alguns mortos ali, para a gente mascarar o mínimo possível, né? Não trazer uma notícia chocante assim logo de início. E isso desencadeou alguns pesquisadores dos Estados Unidos, né, para desenvolver um prequel. Assim, prequel é o modo de falar. Prequel seria a primeira história. Mas desenvolver um episódio, um sketch do CSI. Ou CSI ou Arquivo X. Esse era o princípio inicial para a saga Premonição. Era só um episódiozinho, 40 minutos, para sair num seriado aí. Basicamente num seriado de polícia, né? Investigação policial, essas coisas assim. Só que não gostaram do episódio de 40 minutos. Olha só, que incrível. Não gostaram do episódio de 40 minutos do Premonição, assim, para lançar no episódio. Se eu não me engano, ia sair no Arquivo X. E deixaram na gaveta. Mas quando apresentaram para um estúdio, no caso a New Line, ela falou, olha, gostei. E em vez de um episódio, eu acho que isso rende um filme, isso rende um longa. Foi onde a gente começou o Final Destination, basicamente Premonição 1, com Alex. Todo mundo lembra, né, que foi o cara até a visão do voo 180, que ele explodia, essas coisas assim. E o mais curioso que eu acho desse filme em si é porque tem uma camada assim meio que bem colocada assim de sentimento, que o pessoal quase não costuma notar à primeira vista, que é o luto. O filme todo ele se passa pelos 5 estágios do luto. Para quem não sabia, né? Realmente existem 5 estágios do luto. A gente começa... Vou até listar aqui na minha cabeça mentalmente, porque são coisas assim que é fácil de você esquecer rápido. Você começa com a negação, a barganha, se eu não me engano... Não, raiva, negação, barganha, depressão e aceitação. Olha, ainda lembrei. Todos os 5 estágios. E se você for ver, cada personagem ali do filme, ele acaba passando por um momento desse. E é muito interessante. Eu costumo ressaltar muito o caso do Alex já pro final do filme. Lembrando, né, que como eu falei, vou comentar entre os filmes entre ordem cronológica mesmo. Estou comentando primeiro porque foi aquele baque nos anos 2000. Mas se você for parar pra ver o Alex perto do final, quando tá ficando basicamente só ele e a Clear para enfrentarem a entidade, né, que não se decide basicamente, não se sabia naquela época o que era a entidade em si. Se deduzia muito que era a morte, achavam-se que era até o rapaz do necrotério, né, William Bloodworth. Só que vai ter o spoiler mais à frente de que não era ele, né, na real, já contando esse spoiler. Ele passa pela barganha muito bem. Eu acredito que seja assim a parte na qual ele mais desenvolve o personagem Alex em si, que é a barganha. Que ele entra pra dentro da cabana do pai da Clear e lá ele começa meio que a conversar com a morte. É uma mistura de barganha com aceitação. Ele comenta com ela, ele fala, olha, eu sei que eu não posso te vencer toda a minha vida, mas aqui e agora eu vou conseguir te parar. Então você vê aquela meio que um jogo, né, de gato e rato entre eles. Mas partindo para a parte explicativa em si dos filmes, eu achei genial o que os caras fizeram, porque você seguiu uma sequência muito boa. Para mim, é uma saga muito boa, essa saga Premonição. Primeiro filme, segundo filme, terceiro filme. O quarto tem lá seu mérito. Foi meio que naquela embolada de... A gente tem que lançar um Premonição, vamos lançar um Premonição. Mas o quinto veio lá e revirou toda a história. Para quem gosta dos detalhes e das teorias em si, a gente
até então achava que o quinto filme do Premonição era um prequel. Isso sim, um prequel. O que seria esse prequel? É você pegar a explicação de todos os filmes que aconteceram e mostrar a sua origem. Seria meio que um Origins hoje, né? O pessoal costuma lançar os filmes, aí lança uma história muito boa, lança uma trilogia muito boa e bate um Origins pra... foi assim que o personagem começou. No caso, o Premonição, Final Destination, o prequel dele é o quinto filme. E até então tava todo mundo ciente disso. É o primeiro filme, é a origem de tudo. Até, vou dizer por mim mesmo, até eu assistir o sexto filme. Eu tenho pra mim que o sexto filme do Premonição em si é um prequel do prequel. Ele encerra, realmente, ele encerra toda a trama do filme. Ele termina com o filme ali em si. Mas ele também é o filme que conta basicamente o início de tudo. Pra quem não assistiu, o spoiler tá aí. Ó o Wellington, lembrando, ó. Bora, Felipão. Opa, bora, Wellington. Ó, o incrível mundo de Lucas. Eu não sou a Shakira, mas estou aqui. Opa, só não vai começar a falar também? Estou aqui querendo o teu. Esse aí é o Charles, nosso grande amigo, hein, Charles? Opa. E eu digo que ele é um prequel de um prequel porque você tem as primeiras vítimas, né? Por assim dizer, do início. Todo aquele esquema arquitetado pela entidade, no caso o pessoal diz a morte e tudo mais, que a gente levou quase uns 3 filmes, pra quem é noventista, levou quase uns 3 filmes pra... Não, realmente é alguma coisa que vai atrás das pessoas, não é alguém, não é tipo um... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que é um cara. Então, realmente tinha aquele quê. Porque a gente via muitas coisas acontecendo assim fora do comum. Basicamente, o jeito, né, que as pessoas se vão no filme, que os adolescentes são mortos no filme é incrível. É de uma inteligência assim requintada, né, por assim se dizer. Nunca se viu uma morte tão detalhista assim, tão detalhista e tão calculista, tão presente assim na situação. Parecia que ela conseguia prever o futuro. Além de ser uma entidade, ela era meio que uma mãe de Ná ali da hora do filme. E nesse primeiro, no sexto, né, no caso, Laços de Sangue, você vê os descendentes iniciais que começaram a lista, né? Que é, a partir do segundo filme a gente tem a famosa Lista da Morte. Que acontece que as pessoas caem nessa lista justamente porque elas sobreviveram ou estão vivendo vidas que elas não deveriam ter, porque as pessoas que estavam para sair da lista anterior conseguiram escapar, seja por uma intuição, seja por uma visão, seja por a premonição em si, né? No caso, algumas pessoas tipo Alex, tipo a própria Kimberly, que tem essa visão mais nítida. Diga-se de passagem, são os 2 protagonistas que realmente têm a visão dos planos, né, designados pela morte. Tirando isso, só o rapaz do quinto filme, que eu acredito, mas aí a gente já cai num negócio que deixa de ser visões e começa a ser sonhos. Ele começa a sonhar e começa a querer entender aquilo que ele está vendo nos sonhos dele. Então, meio que foge um pouco da premissa inicial do filme. E já a protagonista do Laços de Sangue, ela já vem de um lance mais... Como que eu posso dizer assim? É um lance mais tradicional. Ela tem os sonhos, como alguns personagens de filmes anteriores, no caso até o próprio quinto filme, Premonição, mas ela mais tem esse sonho
contando exatamente o que aconteceu com os primeiros descendentes, no caso a avó dela, essas coisas assim. E é interessante porque é justamente ali que a lista começa. A lista começa exatamente com eles indo para um restaurante. E em cima, vamos colocar aí o que pra gente hoje seria um Terraço Itália, só que lá nos Estados Unidos. E o rapaz pede a moça em casamento. E a partir dali começa uma sucessão de acontecimentos em que o pessoal que estava naquele restaurante vai morrer. Ali você inicia toda a listagem. Ó, incrível mundo de Gumball, ó, o Charles, Premonição, show. Assisti até o Premonição 3. Depois ficava com medo, achando que ia acontecer algo comigo. Principalmente quando estava na rodovia e passava aquele caminhão. Cara, esse caminhão virou ícone de medo de todo mundo. Não tem uma pessoa que esteja numa rodovia e não veja um caminhão cheio de toras de madeira e não lembre de Premonição. O caminhão passa do lado esquerdo e você vai pro lado direito. Todo mundo, não. Olha o caminhão. Todo mundo fica com medo disso. Eu, particularmente, também sou um deles. Fico olhando assim e falo, cara, o que será que esse caminhão tá querendo aí? Ó, o Everton tem o livro com todos os filmes. Ó, essa daí eu não sabia que tinha livro do Final Destination, não. Eu sabia que tinha o arquivo, realmente, contando a história real. Contando a história da moça que eu falei pra vocês. Que a mãe dela teve a premonição e disse pra ela não entrar no avião. Isso daí eu sabia, mas filme, honestamente, não tinha uma ideia disso, não. E a partir dessa listagem, continuando o assunto que eu estava comentando, né? É que eu acho bem interessante o que houve. Porque todos os ascendentes, né? Sobreviveram. Todos, sem exceção. Graças à moça. A vidente em questão, né? E quando todos os ascendentes sobreviveram, você teve início a primeira lista. Aí você vai ficar, pô, mas essa lista aí, todo mundo já tá cansado de saber e tudo mais, e vai vir atrás das pessoas, ou por trás, como ela foi feita no segundo filme, que a morte começava de trás pra frente, ou então vinha na sequência exata e na ordem que as pessoas tinham que morrer. Só que o plot twist, assim, pra mim, vou até segurar um pouquinho pra não comentar, mas tem o plot twist que é exatamente o gatilho final de toda a trama. Mas se você for pegar todos os premonições, você sempre tem ali o William Bloodworth. Para quem não conhece, William Bloodworth, ele é o assistente de necrópsia. Aquele senhor que fez até o filme, se eu não me engano, eu não vou lembrar o filme agora, mas eu acho que é algo parecido com Kukui, alguma coisa assim. O senhor mais negro. Com aquela voz impactante do "Vejo você em breve". Quando você fala assim, todo mundo lembra dele na real. E durante muito tempo dos filmes, foi especulado que ele era a própria morte. Tanto as palavras dele, quando ele estava vendo as vítimas, o decorrer, o fator dele sempre estar em todos os filmes do Premonição e sempre saber mais do que ele aparentava dizer. E todo mundo levava isso pra não, se ele sabe muito mais, se ele tá dando dicas. Todo mundo, eu inclusive na época de mais jovem, acreditava que era aquele famoso fator do eu tô sendo bonzinho, a morte tá sendo boazinha e tá falando pro cara, não, vou te dar uma chance, vou te dar uma visão, porque eu já tô cansada desse joguinho de eu saber o que vai acontecer e vou tentar dar uma chance pra vocês escaparem. E durante primeiro, segundo, terceiro, quarto filme ele não aparece nem tanto, mas no quinto ele volta a aparecer. Você tem aquela imagem de esse cara sabe demais, ele tá escondendo alguma coisa.
E você vai se perdendo no meio dos protagonistas, né? Porque todos eles são construídos para fazer você gostar daquele filme. Tanto que a gente tem aquela ideia primordial que era somente uma pessoa tem a visão e essa pessoa começa a salvar os demais, tenta impedir a morte dos demais, mas toda vez que ele impede a morte de um, ela já pula exatamente para o próximo da sequência. O que para mim sempre foi aquele choque, porque às vezes você achava que um adolescente ia morrer de uma forma, quando você pensava que não, ele escapava, já pulava para o próximo. Era como se como se a entidade em si já soubesse o que ia acontecer e já tivesse uma contramedida proposta. E isso é algo fenomenal. Vale se ressaltar para quem fez a produção do filme, cara, genial. Genial, New Line, sem palavras. Ó, o Everton comentando. Vamos aproveitar agora, eu vou aproveitar os comentários. Eu tô sozinho, tenho que aproveitar eles aqui. Esse filme é top demais. Vou assistir de novo para pegar mais algumas coisas que passou despercebido. Ó, o rapaz do necrotério tem o livro com todas as premonições desenhadas, o Everton disse. A morte é sarcástica, disse o Luan. Muito sarcástica em alguns casos ali do filme. Mas então, é justamente esse o ponto que eu quero chegar. Eu tenho que segurar mais um pouquinho vocês aqui, porque até o plot twist pra mim é fenomenal. Mas você tem essa ideia de pular o personagem, né? O primeiro personagem. A morte pula um personagem e já vai direto pro outro. No segundo filme, com a Kimberly, você já tem algo meio diferente. Acredito que, como o filme saiu na casa dos anos 2000, o pessoal tinha aquela coisa de a gente tem que inovar, a gente não pode seguir uma linha totalmente tradicional a respeito do filme. E eles colocaram a situação de que, se a pessoa viu a premonição e ela quer salvar todos da linha da premonição, sem ter que salvar de um por um, ela agrega uma nova vida, que a partir do momento que essa nova vida entrar na listagem, uma vida que seria tirada, ela ser ganha, né? No caso do segundo filme, era uma enfermeira, né? A Ana, que estava grávida de uma criança, eles acreditaram que se uma vida que ia morrer no acidente e que não estava nos desígnios, né? Na contagem da lista da morte, nascesse, você automaticamente zera a lista. Ou isso, ou você passar por uma situação de EQM para alguns, para quem é mais familiarizado, né? Experiência de quase morte. Mas no caso deles, não seria uma EQM mesmo. Você teria que realmente morrer durante algum tempo e depois ser trazido de novo à vida. Tanto que é isso que acontece com a Kimberly no segundo filme. Ela se afoga no final do filme, tem o coração parado por alguns minutos, acho que ela fica morta por 2 minutos, e conseguem trazer ela de novo, ressuscitam ela. Isso, teoricamente, zerou a lista. O que faz uma coisa incrível no universo dos filmes, da saga inteira. Em teoria, é até um furo de roteiro, que eu não sei se eles não quiseram preencher essa lacuna ou não. Em teoria, se você for ver, o Premonição 2 teria que ser o último filme, porque a Kimberly morre e ela é ressuscitada. Então, automaticamente, ela zerou a lista, aquela lista da morte. Não conta mais nada. Então, todos os filmes que se sucedem a partir do segundo, pela teoria lógica, são filmes anteriores aos filmes do Premonição, a esse segundo. Então, Premonição 3 é anterior ao segundo. Premonição 4 teria que ser anterior ao terceiro. Premonição 5 anterior ao quarto, e assim sucessivamente. E se você for parar para ver, de uma certa forma tem uma certa lógica. Porque, no caso, o primeiro Premonição seria a história do Alex tentando salvar as vítimas da premonição. Ele seria meio que a penúltima premonição. E aí parte para Kimberly, que zera a lista da morte. A partir da Kimberly, ela e o policial que sobrevive, né? A partir desses dois,
a lista está totalmente zerada. Não tem mais ninguém para ser perseguido. Claro que a gente tem um plot twist final do filme. Que aí é outra coisa do rapaz morrendo lá no churrasco, sendo explodido e tal, porque ele foi salvo por um dos amigos da Kimberly. Mas aí é a lista de descendentes dele ali. Mas a lista principal de ascendentes do Premonição, na teoria, ela teria que ser zerada pela Kimberly. Aí é o momento em que explode a cabeça de todo mundo. Ah, mas se a lista zerou ali, como eu falei, você acaba pensando que todos os filmes são posteriores. São anterior ao segundo filme, consequentemente ao primeiro. Isso é uma teoria minha. Então, todo mundo que está aqui vendo pode discordar abertamente. Mas se você for parar para ver o que acontece nos filmes, isso te leva a crer que isso é realmente o que acontece. Do terceiro filme para trás, são acontecimentos anteriores. Tanto que quando você chega no quinto filme do Premonição, o que você tem no final dele? Após todos os personagens chegarem ao fim. Você tem o rapaz entrando no voo 180 e acontecendo o plot twist com o Alex. Ele entra no voo 180 e o Alex tem a premonição e ele começa a avisar todo mundo que o avião vai explodir. Isso é o quinto filme, que até então, pra gente, né, era o último filme da saga Premonição. Aí eu começo a falar pra vocês sobre o sexto. Vou até tomar um copinho d'água aqui, porque aí é que mentes vão explodir. Vou até ler os comentários também e tomar um copo d'água, porque mentes explodirão. Ó, o que acaba acontecendo em si? A partir do momento que acontece esse plot twist do quinto filme e você começa a assistir o sexto filme, você já vê algo diferente, que é o pessoal sendo salvo, como eu disse, como eu comentei. E essa senhora, a mãe da protagonista, né, que é a protagonista na real do Laços de Sangue, ela acaba notando que há padrões. Existem padrões que vão acarretar os acontecimentos da morte dos ascendentes e dos descendentes. Ela começa a ver que todos os ascendentes do festival vão morrer na ordem que deveriam ter morrido, e que quando o último ascendente morrer, começa-se a matar os seus filhos, os primogênitos. Então começa do mais velho até o mais novo, mas sempre em linha direta. É incrível também essa coligação. Não sei como que os caras tiveram essa ideia de pensar isso, mas começa sempre assim. E com isso, rola até umas discussões interessantes no Laços de Sangue, que acontece a famosa enganação, né? Como todo filme de terror, ele gosta de enganar você um pouquinho. Que tem um rapaz que ele não pertence à família da linha original. A mãe dele teve um caso, o pai dele é um descendente direto da lista original da morte, mas a mãe dele teve um caso com outro rapaz e ele está isento da lista. Perfeito. Até então ele vai sobreviver. É o que todo mundo pensa, só para dar aquela enganadinha. Só que os irmãos dele são descendentes diretos. E isso acaba acarretando, fazendo com que a morte, a entidade em si, acabe ceifando ele junto com o irmão. O ponto mais interessante do filme, para mim, realmente vem com relação ao William Bloodworth. No caso, como eu falei, o assistente de necrópsia, que sempre está em todos os filmes, que todo mundo acreditou que ele era a morte. Aí todo mundo vai perguntar, pô, mas por que você acha que isso é o assunto mais interessante, essa é a coisa mais interessante do filme em si? E é porque ele estava presente no acontecimento original. Claro, para quem
passou dos anos 2000 até agora. Na época, o ator que faz William Bloodworth tinha seus 40, 50 e poucos anos, já era um ator de muita idade. E você vê que ele já tinha aquela performance daqueles filmes durante um tempo, e ele acompanhou basicamente uma geração inteira nesses filmes do Premonição. Então, quando a gente chega agora aqui em 2025 com Laços de Sangue, ele já está muito velho mesmo. Tanto que ele fez algumas filmagens e ele veio a óbito. Tanto que eles tiveram que colocar CGI para terminar as filmagens dele no Laços de Sangue. Opa, Francisco, ó, boa noite, hein? Olha eu aqui contando história até umas horas. E quando isso acontece, no filme em si, no Laços de Sangue, o spoiler começa a partir de agora, ele deixa a sua última mensagem, o ator, o do William Bloodworth. Ele deixa a mensagem que é a mensagem mais importante, assim, para quem acompanha o filme, seria a mais tocante, a mais importante. É uma mensagem que muitos filósofos gostam de comentar e pouca gente leva ela em consideração, que é: viva a vida intensamente cada minuto. Aproveite cada minuto como se fosse o último. Porque você vê durante 5 filmes ele empenhado em tentar salvar as pessoas, mas também empenhado em viver, em estar vivo. E isso fez toda a diferença, porque na listagem original ele era a última pessoa da árvore genealógica a morrer. Como ele não teve filhos, como ele não teve nenhum descendente, então a partir do momento em que a lista fosse zerada com a pessoa que teve a premonição e ele, todos os descendentes já teriam que estar ou próximos da morte ou mortos. É justamente o que acontece no 6º filme. A vidente da premonição, né? Ela acaba se sacrificando para que a neta dela, a nova protagonista, venha a ver e alertar os descendentes sobre o esquema, né? Sobre a lista, que ninguém acaba acreditando. E isso faz com que somente o assistente de necrópsia, William Bloodworth, seja a linha, a barreira final entre os sobreviventes e a descendência que a morte estava querendo levar. E, cara, o fato de um cara que basicamente passou a saga inteira no filme sempre demonstrando aquele: eu sei alguma coisa que vocês não sabem, eu tenho um pensamento que vocês não sabem. Ele conta o fato de que o interessante não é você tentar evitar os conflitos, por não se dizer assim, os conflitos com a morte em si, né? Os choques, as encontradas, mas sim você viver como se cada dia fosse o último. Cara, é assim, é de explodir mentes. É literalmente de explodir mentes. Porque você passou uma saga inteira pensando em que evitar era o melhor. Em que tentar precaver, em que tentar mudar o seu destino era a coisa certa a se fazer. Quando na verdade você tinha somente que viver. Uma hora vai chegar pra todos, né? Pra quem gosta de Harry Potter, eu ouso dizer que é o tema dos Relíquias da Morte, né? É o descendente do Harry, né? Que era um Peveralt, com a capa de invisibilidade. Ele aceita a morte, né? Como eles dizem no filme no livro do Conto dos Bados, ele aceita ela como uma velha amiga e os dois caminham de mão dadas. Então, não se trata de você, às vezes, querer evitar o confronto, mas sim você dar valor à sua vida. Você saber que você tem que viver intensamente, viver como cada segundo como se ele fosse o último. Não o último de derradeiro, essas coisas assim, não, mas de felicidade. Cara, às vezes você
você fica se resguardando por algumas coisas. Claro, há momentos em que as pessoas preferem, para não machucar pessoas alheias ou a si mesmas, se resguardarem, mas hoje em dia a gente vê que é muita gente levando ao pé da letra o fator de o fator de não aproveitar porque tá pensando lá na frente, tá pensando que tem que, sei lá, tem que fazer tal coisa, tem que ter uma carreira brilhante, alguma coisa assim. E o filme, que começa com uma pegada tão soturna quanto Premonição, ele termina te trazendo uma mensagem muito leve. É uma inversão de cenário que não faz assim, não tem, fica meio até de desconexo de você comentar a respeito daquilo. Mas ele te dá uma inversão surreal com a mensagem do Bloodworth, falando que o importante é você viver intensamente. Cara, e assim, eu particularmente, quando vi isso, por ter acompanhado a saga inteira durante um bom tempo, sempre focado naquele negócio de terror, 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 não imaginei que você ia ter um desfecho assim mais afável, né? Mais carismático. Não cheguei a imaginar isso. E isso foi o que me pegou. Tanto que eu consideraria, com toda certeza, um dos filmes assim. Não vou dizer que o melhor Premonição em si, porque a gente tá naquele Premonição porque, querendo ou não, a gente gosta do suspense e do terror. Mas eu diria que, em questão de mensagem, foi um filme que trouxe uma mensagem assim que subverteu a expectativa que você pensava. Claro, encerrou também toda a linhagem, porque todos os descendentes acabam falecendo. Mas ele trouxe aquela mensagem de que foi a missão cumprida do filme, sabe? A gente tinha que colocar um ponto final na história e colocamos dignamente. A gente não tem mais o Bloodworth para fazer o assistente de necrópsia, então a gente encerra o assunto de que não, ele não é a morte. Ele é um dos sobreviventes originais da primeira premonição. E isso faz o filme em si ser fechado no personagem Bloodworth. Então, por isso que muita gente, às vezes, a gente discutia, eu particularmente com os meus amigos quando era mais jovem, porque todo premonição é um protagonista diferente, todo premonição é um cara que tá com a visão, é um cara que faz um negócio diferente. Mas esse filme, o Laços de Sangue, veio para te mostrar que, na realidade, o protagonista do filme em si era o Bloodworth. Enquanto ele estivesse vivo, haveriam premonições. A partir do momento que ele morreu, não há mais premonições. E isso foi genial. Pra mim, basicamente, foi genial. O Vitor. Não sei se vai dar tempo, mas depois comenta a lenda da Bruxa de Ferro. Acho muito louco essa lenda. Ele querendo puxar o assunto pro seminário daqui, da lenda da Bruxa de Ferro. Sim, acredito que vai dar um tempinho, sim. Eu basicamente já estou terminando do Premonição com essas considerações. Indico muito para quem não viu. Como eu falei, não diria que é o melhor filme do Premonição em si, da saga Premonição em si. Entretanto, é um fechamento, assim, digno. Eu diria que é um fechamento digno da saga. Gostaria que tivesse outro filme? Poxa, basicamente sou fã de terror, suspense, gostaria muito. Mas acredito que com o encerramento do Bloodworth, o filme também se encerra. E assim, ordenando, né? Vamos dar um aqui de ranqueamento, né, para os filmes. Eu colocaria, sim, ainda em listagens
de melhor para pior. Premonição 5, melhor filme. Foi aquela história do prequel, aquela história foi incrível. Foi incrível mesmo aquela subversão de linkar o que na época era o último filme com o primeiro filme. Tava todo mundo naquela época dos plot twists, né? Então foi aquele negócio, pum, explodiu a cabeça. Pô, esse daí é o filme que acontece antes do primeiro filme. Listaria aqui na sequência o Laços de Sangue. Por ser um encerramento, por incrível que pareça, é um encerramento, mas eu colocaria ele como um segundo melhor filme. Colocaria aí, a partir daí, então, Premonição 1. Como, pra mim, ele é um ótimo filme, mas, tipo assim, como ele não se perde na linha do tempo, mas ele precisa do complemento do quinto filme para que ele faça mais sentido, eu colocaria ele após o encerramento. Porque você precisa ter aquele know-how do que está acontecendo. Então, colocaria em ordem. Quinto filme, sexto filme, primeiro Premonição, segundo, terceiro e... Apesar de eu ter sido o cara que foi mais entusiasta para ver o quarto filme no cinema na época, eu deixaria ele como um último lugar. Porque é um filme assim que ele trouxe o que precisava ser trago nos Premonições. Mortes adolescentes. Então ele não teve assim um desfecho, não teve aquela luz, né? Não teve aquele je ne sais quoi dele. Mas os restantes sim. Claro, em tríade sempre. Quinto, sexto e primeiro filme. Se fosse dizer pra pessoa, não, assiste. Cara, começa assistindo o sexto filme. Eu diria que você assiste aí... Não colocaria você pra assistir o sexto filme do início ao fim. É porque aí vem o meu lado cinéfilo falando. Você teria que assistir o Laços de Sangue aí até, sei lá... metade do filme, que até aí você já sabe mais ou menos sobre toda a lista, como a lista é feita, todo o caso da lista da morte, essas coisas assim. Dá uma pausinha ali, se você for aquele cara que não perde a sua cabeça assistindo os filmes, não esquece das coisas. Dá uma pausinha ali, vai pro quinto filme, começa quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí você volta e termina no sexto. Porque seria mais ou menos essa minha linha temporal para você assistir os filmes Premonições. Eu acredito que assim o entendimento ficaria perfeito. Porque você ia partir do momento em que você conhece os descendentes e sabe que todos os descendentes têm que morrer. Então você começaria a partir daí o primeiro filme. Acho que para algumas pessoas ficaria meio estranho, né? Assistir um filme pela metade, não, vou parar o filme aqui e vou assistir todo o restante da saga. Mas é porque, querendo ou não, é o que leva a saga a ser finalizada. Você assiste o sexto filme até mais ou menos a metade de si, e depois você assiste a saga completa, até do quinto até o quarto. Ó, o Luan teve um comentário aqui para responder você, viu, ô Vitor? Ele falou que vai deixar pro documentário da cidade de Pirapora falar sobre a Bruxa de Ferro. Que ela é uma lenda que foi passada no Domingo Legal. Saudoso Gugu, né? E assim, ela não teve as nuances faladas da cidade em si. A gente até já comentou no programa anterior que... é estranho você ouvir falar da Bruxa de Ferro e você não saber que ela é da cidade de Pirapora. Então, ele pediu para deixar pra gente comentar a respeito dela no documentário da cidade. O Wellington aqui disse, não sou fã dos filmes de terror, mas um que lembro bom são 13 Fantasmas. Cara... 13 Fantasmas. Você não me fez lembrar agora nem somente de 13 Fantasmas. Você levou a minha cabeça agora pra Navio Fantasma
e a Casa da Colina, porque normalmente quando passava 13 Fantasmas já vinham, semanas seguintes já vinham também a Casa da Colina e o Navio Fantasma. Era praxe passar isso. Era sempre nessa sequência, mas sim, realmente, muito bom. Muito bom mesmo o 13 Fantasmas. E assim, voltando ao assunto, né, do filme em si, lembrando, hein, Vitor? Documentário, a gente fala pra você a respeito da Bruxa de Ferro. A gente vai até tentar aproveitar aqui, puxar aqui o Everton, porque ele também conhece ele um pouquinho, e a Vivian para comentar a respeito. Ah, e lembrando, né, uma coisa que também vai ter que acabar ficando pro próximo programa é o sorteio do relógio. Já que é o nosso querido amigo Luan que faz a revista dos likes nas redes sociais para o pessoal que vai participar do sorteio do relógio do Joel. Não esqueçam, a gente vai estar sorteando esse relógio então na próxima segunda-feira. A gente vai dar uma conferida aí no pessoal que entrou no Instagram e seguiu e digitou "eu quero". Vai estar participando do sorteio desse relógio. Estou contando aí com pelo menos uns... Então pelo menos umas 50 pessoas. Vou chutar aí baixo aí. Umas 50 pessoas aí pra mim já tá bom aí pro sorteio desse relógio. O Everton já se manifestou. Para falar da Bruxa de Ferro, ele se manifestou. A Bruxa de Ferro vai ser... Cadê? Vai ser o tema do nosso evento Halloween Fest. Olha só. Então a gente vai abrir um pouquinho contando a história da Bruxa de Ferro e você vai incrementar. É basicamente isso que você vai fazer lá. Lembrando que também tem algumas outras lendas, até mesmo daqui mesmo da cidade, que a gente tá querendo fazer uma pesquisa aí para lendas urbanas e transmitir para vocês. É que como a cidade ela é uma cidade mais histórica e mais voltada aos acontecimentos dos milagres, então meio que a gente acaba envolvendo mais assuntos religiosos durante a cidade. Tanto que a gente vai pesquisar, sempre acha muito religião, sobre os milagres, o surdo-mudo, a carruagem de bois. Então é bem mais fácil achar esse tipo de conteúdo do que o conteúdo propriamente dito de terror da cidade. Mas eu particularmente acabei vendo uns vídeos de um pessoal que foi para a Capela Antiga, contou um pouco sobre as descendências aqui da cidade, mais europeias, mais italianas. Eu achei isso bem interessante. Mas ainda é meio que um react de caça-fantasmas, por assim dizer, né? Pra quem vê canais aí, tipo... Você tá aqui, tipo... o Ferpas ou o Hendrick, você vai ver mais um react. É algo mais ou menos assim que eles voltam. Não colocaria nem o Hendrick aqui, porque o Hendrick é mais uma história comentada. Colocaria mais o Ferpas, que é um react em cima de acontecimentos, em cima de uma filmagem. E a ideia é tentar realmente trazer lendas daqui da cidade que são pouco faladas. Tá? Também por isso a dificuldade de achar tanto conteúdo. A gente tem que vir falar com os moradores, sair fazendo aquela pesquisa de porta em porta, né? Boca a boca. E basicamente quem vai ter essas histórias vão ser os moradores mais antigos, mais anciões. E lembrando, né, que a gente não pode deixar de comentar, assim como o Everton passou o programa dele comentando inteiramente sobre o CosGeek. Nós estávamos lá também, o pessoal da Troca Equivalente, eu e o Luan, a gente foi lá, conversamos com o Irley. Cara, gente boa demais o Irley. Não imaginava que ele seria tão acessível assim. Fica aqui os meus cumprimentos e os meus parabéns. Uma ótima pessoa. Falou com a gente sobre o porquê, né, da dublagem dele ser voltada a um tema mais inclusivo, né, por conta da família dele e tudo mais. Então, a gente às vezes vê a voz e a gente não
não sabe, né, o que a pessoa tem, né? Aquele peso que acarreta por trás da voz. Às vezes a gente só vê só o fator legal. Eu, particularmente, deixo aqui registrado que a cena pra mim das tartarugas fazendo beatbox do Tartarugas Ninja é fenomenal. Aquela cena do MC Mike. Então, fiquei assim sem palavras quando realmente estava presente ali com Early. E cara, foi basicamente a realização. Fica aqui o meu abraço pro Early. Chegar esse conteúdo nele, por favor, ó. Cara, sem palavras pra você. Como eu disse, quando a gente tava com o Everton e com a Vivian, mereceu o título de espetacular. E é isso, galera. Acho que eu falei muito até para um filme que, sei lá, veio dos anos 2000, tipo Premonição. Se o pessoal tiver alguma curiosidade a respeito dele, alguma coisa assim que queira comentar também, a gente traz a resolução dessas dúvidas aí no próximo programa. Lembrando para vocês de participar do sorteio do relógio. Não esqueça, da Joel Service, por favor. Deixando aqui as nossas redes sociais, né? A Troca Equivalente 1 no Instagram e também a Troca Equivalente 1 no YouTube. É isso aí. Um abraço. Bem, fiquem aí agora com o Manuelito e o Ponto de Vista. Equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha. Convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Troca Equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem